Pessoal da Torcida Tricolor, está começando mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos trazer algumas fotos do arquivo do Ale Gisbert, dos jogos SPFC. Ele vai trazer aqui porque está ao meu lado o próprio Ale, quer dizer, na verdade o Ale está embaixo e do meu lado está, como sempre, Gabriel Perecini, e nós vamos fazer um comentário da história dessas fotos, do contexto dessas fotos. Primeiro vamos começar com o Ale aí. Ale, boa noite. Qual foi o contexto? Como é que foi esse arquivo aí? Você selecionou de cara 50 fotos, ou seja, a gente vai ter mais, né? Hoje a gente vai mostrar 10 dessas fotos, né? Na live com o Mauro César, a gente fez aquele primeiro teste ao vivo, de colocar uma foto na tela, e aí depois eu fiquei com a ideia de que, tem outras fotos que dá pra gente mostrar e de repente fazer até um vídeo sobre isso, já que precisa de vídeo todo dia, né? É um bom tema pra gente tratar. E a prioridade não foi assim, fotos históricas que tragam títulos, grandes vitórias, etc., mas fotos que visualmente sejam interessantes ou que tenham uma história interessante por trás, ou coisas que não estão sempre disponíveis na internet. São fotos das pesquisas que eu fiz por jornais antigos, mas também tem algumas fotos de internet que circularam por algum tempo. Uma ou outra vai ser mais famosa, assim. Mas a ideia é trazer principalmente fotos que a audiência ainda não conhece. E o legal é que eu e o Gabriel, a gente não viu, a gente viu uma ou outra foto, né, Gabriel? Pra gente é uma surpresa, né? Surpresa tem sempre o aspecto positivo e negativo, mas vamos lá. Então vamos começar esse quadro novo com a primeira imagem. Traga aí pra gente o contexto, Ale. Então, essa foto foi tirada no Pacaembu, num amistoso contra o Malmö da Suécia, que veio para o Brasil, né, cercado de grande expectativa em 1949, só que o time não se mostrou tudo isso. Então, foi uma grande decepção para a torcida paulista, né? Nesse jogo contra o São Paulo, eles perderam de 6-0, e esse lance aí é o primeiro gol do jogo, que o Leônidas chutou de fora da área, de longe, e o goleiro Bengtsson, ele rebateu a bola, antes que ele pudesse segurar, o Ponce de León se jogou aí, foi parar junto com a bola dentro da rede. Essa foto é maravilhosa, esse lance deve ter sido lindo, pena que não existem registros dele, registros filmados dele. Não, aliás, a felicidade do fotógrafo de captar esse exato momento, né? Porque às vezes a gente... A foto tá até um pouco tremida, foi meio no susto. As máquinas também naquela época não eram preparadas para você tirar fotos com movimento muito rápido. O ano qual que foi? 49. 49, década de 40, quer dizer, Leônidas da Silva, toda aquela história do Leônidas, né, um cara que tem um destaque na história do São Paulo, né, e que teve recentemente, que ano que foi o centenário do Leônidas? Foi... 2013. 2013, que o São Paulo até fez uma homenagem e tal, é emblemático e que foto, hein, Ale? Você quer passar para outra? Gabriel, quer falar alguma coisa da foto? Não, é que antigamente esses amistosos eles eram comuns, né? Não exatamente contra equipes suecas especificamente, mas contra equipes estrangeiras. Uma coisa que sempre me chamou a atenção nos relatos dos jogos dessa época é como os jornais às vezes colocavam, né? Não, o bandeirinha errou ou acertou na marcação do impedimento, e era uma época muito mais difícil de você ter essa percepção, né? Não tinha câmera, não tinha vídeo, não tinha replay, não tinha nada disso, né? Mas ainda tinha esses relatos que é o que dá pra gente se basear hoje em dia, né? É uma coisa bacana a gente perceber hoje. Ou seja, um jornal pode falar que tava com... Oi? Fala ali. Esses amistosos é legal a gente lembrar, porque hoje qualquer um assiste o campeonato alemão, o campeonato ucraniano, o campeonato de qualquer lugar do mundo, mas naquela época esses amistosos eram a única oportunidade que você tinha de ver times estrangeiros, porque você não tinha nem a Libertadores, né? Quanto mais um campeonato que pudesse envolver clubes europeus. Então, quando eles vinham, eles eram cercados de grande expectativa, porque ninguém sabia como eles jogavam, se era um time realmente bom. Você sabia de ler alguma coisa, mas você tinha que confiar na palavra dos outros. Então aí que nem o que o Gabriel falou, né? Um jornalista fala, não, estava completamente impedido, o Bandeira errou, um jornal pode falar isso, e o outro falar, não, o Bandeira acertou porque você não tinha um tira-teima, né? Não tinha uma... Toda hora isso.
Vai ter. E o Ale que faz muitas pesquisas de jornal, mas é emblemática. Essa para inaugurar o quadro, essa foto fantástica, Ale. A foto seguinte, essa foto eu acho maravilhosa. Ela a original dela deve ser linda. Mas o que é isso? Isso é algo impensável hoje. É o primeiro treino do São Paulo no Morumbi, em novembro de 56. O estádio ainda em obras, muitas obras. Você vê tudo. Como colocaram tanta gente num negócio que estava em obras, com madeira cercando tudo, andaime, sei lá o que. É o tipo da coisa que hoje em dia não poderia acontecer, ainda mais agora em época de pandemia, né? Se aglomerar tanta gente. Mas, caramba, que coisa maravilhosa. Quem estava aí nesse dia deve ter sido uma experiência inesquecível. A pessoa, se ainda está viva, não se esqueceu até hoje. E tem uma coisa assim muito curiosa, porque nós tivemos na história do São Paulo jogadores que nem o Poi, que estavam nesse período. Você percebe que é uma coisa gigante sendo construída, né? Quando São Paulo começou a construir o Morumbi, é uma coisa fora da escala é uma coisa muito grandiosa e que todo mundo fez muitos sacrifícios para que acontecesse, né? A gente teve uma oportunidade uma vez de levar um jogador da história de São Paulo para fazer um tour que está jogando no México, uma das primeiras vendas estrangeiras, não, Neilton, que jogou no São Paulo, o Michael Serra conseguiu pegar documentos do cara e ele se assustou, porque quando ele jogou no São Paulo, só tinha uma parte do Morumbi construída, né? Ele saiu, não estava pronto ainda. Então, imagina depois, que nem quem está vivo hoje, lembrar desse dia e ver o que o Morumbi virou, né? E essa foto é linda porque a bandeirinha aí ficou emblemático, né? Felicidade, cara, que tirou essa foto. Eu gostei da questão da bandeirinha. Vale citar também que eu não... pode falar. Não, era só o Michael Serra, nosso historiador do clube, né? Ele tweetou recentemente uma foto que ela lembra em alguns aspectos só que, se eu não me engano, era em algum autódromo do Rio de Janeiro, era alguma coisa nesse sentido. Já era uma foto em cores, era uma foto muito mais recente do que essa, e ela tinha o mesmo aspecto de você pegava a arquibancada, dava para você ver a estrutura da arquibancada, e era um negócio, no mínimo, suspeito, né? Então, assim, se na foto que o Michael tweetou, já em cores, muito mais recente, já tinha uma estrutura que não passava a maior confiança do mundo, você imagina o que era autorizado no meio da década de 50. Se pudesse fazer uma viagem no tempo, essa era uma data para a gente visitar, hein, Ali? Ia ser legal. Vale citar também os créditos das fotos, né? Que eu esqueci da primeira, do Ponce de León é do Diário Popular, e essa aqui é do Diário da Noite. Tá, maravilha. Essa foto aqui também é do Diário da Noite. Essa é a delegação do São Paulo voltando da Venezuela, onde ganhou a pequena taça Copa do Mundo. Que foi essa pequena taça do mundo de 63 especificamente. Houve 2 jogos com o Real Madrid. O São Paulo ganhou o primeiro, empatou o segundo, só que o segundo já não valia pela pequena taça do mundo, só que jornais falaram que valia, porque as informações eram desencontradas, tinha mais dificuldade de receber as informações do exterior, então só a pesquisa posterior que a gente descobriu. Foi o jogo, não esse da volta, mas o primeiro jogo contra o Real Madrid, foi o jogo das rajadas de metralhadora no meio do jogo. Eu tenho essa história dos jogos do sãopaulo.com.br, né? É só entrar lá e procurar por rajadas de metralhadora no jogo do São Paulo, e aí eu conto a história desses 2 confrontos com o Real Madrid, um deles valendo a pequena taça do mundo. E aqui você vê os jogadores descendo do avião, e 2 deles estão até filmando, né? Isso não sei se é Super 8 já, em 63 já se usava Super 8 ou se é alguma outra tecnologia, mas você pode imaginar que isso aí, se fosse hoje em dia, estaria saindo numa live no Instagram, sei lá, alguma coisa assim. E o que será que aconteceu com esses filmes? Será que eles ainda existem, estão perdidos na casa de algum ex-jogador, ou, sei lá, num espólio? Vai saber. Se alguém pudesse resgatar, né, essas filmagens, porque é curioso que a pessoa que estava filmando não sabia nem... Porque, assim, quando a gente começou, que nem quando eu comprei as primeiras filmadoras de vídeo, você não tem noção para onde vai aquilo, ou quem vai ver aquilo, né? É uma pena que a gente não tem esse registro. Porque seria muito legal de ver o pessoal ali
no aeroporto recebendo. Não era uma viagem internacional para enfrentar o Real Madrid num jogo de metralhadora, que a gente vai deixar o link. É bom deixar o link, depois passa para a gente, para colocar na descrição do vídeo, para que as pessoas possam ler ainda essa história e ter um contexto maior. Mas é muito legal ver a galera com essas filmadoras e imaginar, né? Realmente, daqui a uns anos, o pessoal vai ver a galera com o celular e falar: olha, aquilo era um dispositivo de celular que a galera usava para filmar, né? Esses dois jogos que o Ale citou contra o Real Madrid, eles de fato aconteceram. Se eu não me engano, existe um jogo fantasma que ninguém sabe de onde surgiu. Acho que era o que eu ia falar, era 3 ou 6 anos depois. Eu não sei de onde surgiu, mas foi um empate, né? Ainda falam que foi 1-1, tem um resultado do jogo, inclusive. Não, inventaram 2-1, que foi o mesmo placar do outro jogo. Então tem isso. Só que eu não sei de onde tiraram, por exemplo, a escalação. Sei lá, quem fantástico. Tem. Mas eu já consultei várias fontes, vários jornais da época, inclusive jornais espanhóis, e não existe o segundo jogo. E o próprio Michael Serra avisa, se eu não me engano, contando esse jogo que não existe, falam que foram 7 confrontos entre São Paulo e Real Madrid. Na verdade, foram 6, né? Foram 6. Então são 6 jogos do São Paulo sem perder para o Real Madrid, não 7. Mas esses 7, esse fantasma, a gente não perdeu também. A gente não perdeu nem o jogo que não existiu. Impressionante, até em jogo que não acontece a gente não perde, é impressionante. E depois dessa zicada todo, o próximo Real Madrid que acontecer vai ser São Paulo e Real Madrid. Bom, também não precisa dar zicada, né? Hoje em dia acho que tá meio claro também. Acho que hoje a diferença do São Paulo e do Real Madrid é um pouco grande, assim, talvez. Essa foto aqui é no Campeonato Paulista de 66, que foi quando o São Paulo usou esse uniforme diferente. Para a alegria do Gabriel. Essa foto é de um gol do Corinthians, por incrível que pareça, mas essa foto tem uma história muito fantástica por trás dela. Naquele Paulista de 66, que o São Paulo começou muito bem, mas o segundo turno foi um desastre, os dois majestosos foram emblemáticos. Eu ia falar icônicos, mas o Ricardo Freire, que não vai assistir esse vídeo, ele me mataria se eu usasse essa palavra de novo. E eu, no primeiro turno, com o Pacaembu lotado, com gente em cima da concha acústica, gente em cima do telhado do ginásio, gente pendurada no portão de entrada do Pacaembu, o São Paulo ganhou de 3-0, né, e assumiu a liderança do campeonato naquele momento. Com o segundo turno desastroso, rapidamente São Paulo perdeu essa liderança. Na última rodada, o São Paulo jogou contra o Corinthians de novo e fez 2-0. E aí o Corinthians fez esse gol aí. Só que, na verdade, esse gol não existiu. O que o Jurandir está mostrando aqui é que ele está mostrando um furo na rede por onde a bola teria entrado. Tá? Essa foto é do Diário Popular também. E ele está revoltado, está todo mundo revoltado com o árbitro que validou um gol em que a bola não entrou. Ela passou pelo buraco na rede. E o São Paulo acabou tendo jogadores expulsos. São Paulo terminou o jogo com, acho que 8 jogadores, e segurou a vitória por 2-1. Tá? E ainda teve a chance de marcar mais o terceiro gol no último lance, quando o juiz encerrou o jogo, quando o Paraná disparava sozinho. Mas eu gosto muito dessa foto, porque a revolta na cara do Jurandir, a discussão, tem outras fotos desse jogo, o pessoal discutindo com o árbitro, e o árbitro ficou irredutível, ele deu o gol mesmo. Cara, que loucura. De novo, é muito legal a gente pegar registros fotográficos, porque a foto conta toda essa história. O cara tá indignado e irritado mesmo, né? Pô, tem um furo na rede ali, né? Não dá pra gente ver bem. Mas o gol não tá nem no original. A foto de jornal nessa época impressa era impressa reticulada, então você perde muitos detalhes, né? E na hora que eu registro também com o meu celular, também não é a melhor maneira de reproduzir essas fotos de jornal, que já não são na melhor das qualidades, né? E essa camisa que o Ale citou, se eu não me engano, foram 2 jogos, ou 3, ou não, 1, eu não lembro. 2 jogos, mas não foram muitos, eu não sei quantos jogos. Fica aí um possível tema para depois, porque o São Paulo, ao longo da história, chegou a jogar uma vez ou outra com uma camisa diferente, só que isso nunca foi adiante, né? Isso nunca durou muitos jogos, e a única vez em que se assumiu de fato uma terceira camisa, ela também disputou 5 partidas, 6 partidas, 8 partidas, alguma coisa nesse sentido. Acho que foi na década de 70, se eu não estou enganado. Então, essa
essa brincadeira aí começou de 2015 para cá, né? Até então o São Paulo tinha uma postura muito clara em relação aos seus 2 uniformes, né? O segundo que surgiu aí em 33, né? E o restante, muitas vezes uniformes emprestados, que ia jogar no exterior, só tinha uma camisa, o outro time também só tinha uma camisa e pegava o uniforme de algum time emprestado para jogar, mas o São Paulo sempre teve uma postura que eu considerava muito melhor em relação a não ter terceiros uniformes, mas hoje em dia parece uma ofensa falar isso. Não, eu não gosto muito aliás, essa foto nem é esse o tema, mas eu não sou muito fã de jogar com uniforme que não é o do time. Para mim, os jogadores entrariam, cumprimentariam a torcida, o goleiro jogava com uniforme diferente e tal, e o time essa é jogava... Essa é aquela camisa napolitana, né? Então, bonita a camisa, acho que tinha para vender a réplica dessa camisa. Tinha, a Reebok fez, obviamente não entrou em campo, a Reebok quase sempre acertou nesse ponto, e essa camisa foi feita por um conselheiro, essa camisa tem toda uma história por trás. Né? E por falar em camisas bonitas, aqui temos um terno maravilhoso do Valdir Pérez, usado em 1974, nessa foto do Claudinei Petroli do Jornal da Tarde, depois do jogo do segundo jogo da final da Libertadores contra o Independiente naquele ano. O São Paulo perdeu aquele jogo, o Valdir tomou pedrada, e aqueles tempos de Libertadores que valia qualquer coisa, então você tomava pedrada e tinha que continuar jogando. Pode ser também que tivesse algum exagero de colocar essas faixas só para impressionar, para mostrar, olha que selvagem, não sei o que, nunca vamos saber. Mas o fato é que tem aqui essa demonstração de como a Libertadores já foi um dia. É legal que quando aparece o Valdir Pérez, foi um dos primeiros ídolos que eu tive no São Paulo, gostava muito do Valdir Pérez, e foi goleiro de 82. Assim, o olho até briga, porque ele fazia coisas impensáveis embaixo das traves, assim como o Zete, e às vezes, quando tomava também alguns gols e frangos, também eram coisas épicas, assim, né? Tipo, eu lembro de um jogo São Paulo e Corinthians que o resultado foi assim, muito grande, o gol dos dois lados, um campo completamente molhado. Não sei se você lembra dessa partida, Ale, que tipo, tava encharcado, teve um lance que o Valdir Pérez foi tentar evitar o gol, que ele pula e ele cai em cima da bola, a bola espiga para dentro do gol. Eu era muito pequena, mas eu lembro de, tipo, toda vez que o Valdir Pérez falhava, no dia seguinte tinha os amigos do meu pai que ficavam me provocando, que eu era criança, eu ficava irritado mesmo. Eu queria chutar todo mundo, que eu tinha aquelas botas ortopédicas que você podia chutar a canela das pessoas sem sentir muita dor. Não é muito da sua época, né? E corroborando o que o Ale falou, né? Isso é 74, o São Paulo acho que ganhou o primeiro jogo no Pacaembu, perde o segundo jogo na Argentina e perde o terceiro jogo no jogo em que o Pedro Rocha não pôde bater o pênalti porque estava machucado e só entrou em campo porque falava a língua do árbitro, né? Que naquela época era muito relevante isso. Mas isso em 74, se você pegar a final do Grêmio contra o Peñarol, se eu não me engano, já na década de 80, que o Grêmio ganha o título, você pega os melhores momentos daquele jogo, o pega pra capar que foi naquele jogo, e você pensa isso 10 anos para trás, o que não acontecia nesses jogos de Libertadores, né? Então, talvez o Valdir Pérez tivesse motivo para estar com essa faixa na cabeça. Era uma coisa de Libertadores que a gente sempre teve Libertadores como clima de guerra, mas nesse período era coisa de vestiário, os caras desligar energia, jogador que entra para dar um soco no outro jogador, era uma parada meio sinistra, né? Eu acho que o Ale acho que caiu, né? Ele tá parado. Agora que eu reparei aqui, eu achei que só que ele tivesse tirado o modo de tela cheia, mas ele tá estático. Imagino que ele deva estar entrando no link novamente, é o tempo dele voltar. Mas aquela foto do Valdir Pérez é muito legal, e eu considero esse título perdido do São Paulo, da Libertadores 74, uma das maiores penas da história do clube. Talvez se eu tivesse que escolher um título pra gente, que o São Paulo perdeu uma final para recuperar, esse de 74 estaria forte na fila, assim, seria um título que coroaria muitos jogadores, ainda mais, coroaria um POI, enfim, seria fantástico esse título do São Paulo, seria uma Libertadores na década de 70, e aí São Paulo teria uma Libertadores na década de 70, duas na década de 90, uma na década de 2000, dos anos 2000, né?
Então, E você poucos entraria anos, muito forte. né? Uma década depois do título mundial do Santos, né? Sim. Porque, quer dizer, colocaria o São Paulo num outro patamar muito cedo, né? Quer dizer, É, 74. recentemente teve uma discussão na ESPN sobre quem que era o principal time brasileiro em uma Libertadores. E a discussão final ficou entre São Paulo e Grêmio. E um dos argumentos usados pelo Rômulo Mendonça é que o Grêmio ele ganhou a Libertadores em 3 períodos diferentes, segundo ele, né? Então, o Grêmio foi campeão na década de 80, de 90 e depois nos anos aí de 2010, né? 2000, que no caso foi 2017. Então, isso acabaria com essa discussão ainda mais, né? Enfim, é uma grande pena. O São Paulo teria de 70, em 80 teria alguma possibilidade? Fica a dúvida, porque assim, para mim, aquele time do Careca, por exemplo. Teria, não foi bem, era uma época diferente ali da Libertadores também, uma época que até uma entrevista do Dario Pereira para Placar na época, o Ale até compartilhou com a gente o link recentemente, que o Dario fala, você tem que entrar para ganhar a Libertadores, você não pode entrar e ficar por isso mesmo, ou deixar de lado, na época muitos times brasileiros abriam mão, então São Paulo teria chance também na década de 80, mas eu acho que essa de 70 levou bem mais a sério do que todas as vezes que participou na década de 80. Talvez o Ale possa corroborar ou não essa informação. Em 80 já tinha, talvez tenha começado aí aquele projeto Tóquio, aquela São Paulo sempre teve essa gana, né, por Libertadores. Essa foto meio que voltou aqui ao ar, que o Ale está de volta. Essa foto mostra... seguraram aí enquanto eu estava fora. Sim. Minha internet engasgou aqui. Nos 2 computadores, quando eu vi a foto do Valdir sumiu, que estava no outro computador, eu falei, putz. Aí eu falei, vai sumir a outra, ou eu tava tentando resetar a conexão antes disso. Aí sumiram as duas e tive que esperar. A gente tenta compensar o tempo nas outras. Essa aí vai ser a campeã de tempo aí. E aí, falando em Valdir Pérez, né? Essa já é uma foto mais recente, né? Mas bom, manda o contexto aí, Ale. Então, essa foto aqui é mais recente, ela já é de 83, que na verdade pulou uma, porque como a gente teve que fazer aquela troca de fotos, a outra foto ia entrar entre essas e teria que começar aqui de novo para ela aparecer. A gente depois coloca ela separadamente. Ela é de um jogo contra o Taquaritinga, no Morumbi, e foi uma foto que o Michael ele descobriu lá no arquivo do São Paulo. Não tinha nem grandes informações, mas foi possível determinar que foi o jogo do dia 28 de agosto de 83, com essa homenagem aos 10 anos do Valdir Pérez pelo São Paulo. De fato, ele foi contratado no fim de agosto de 73, então estava aí. E é o tipo da foto que é rara de você ter, uma foto assim de dentro do estádio, tirada com uma câmera normal, por alguém na arquibancada nessa época. Porque hoje, depois de cada jogo, qualquer jogo, você tem milhares de fotos geradas, muitas delas postadas em rede social. Mas naquela época você não tinha. E mostra o que era o Morumbi, mostra até que o placar do Morumbi, ele era um pouco diferente, tratava um pouco diferente o nome do São Paulo. Você vê que ele está alinhado à direita, quando mais tarde o São Paulo padronizou de sempre, o São Paulo ocupava toda a largura do placar, do placar do lado direito. E o 0-0 era o tempo do jogo, né? Que eu não sei se nessa época eles ainda estavam colocando. Eu sei que, por exemplo, o meu único jogo no Maracanã, que foi em 88, um Flamengo e Santa Cruz, ele tinha aí no lugar do 0-0, ele ficava mostrando o tempo de jogo. E aí, quando eu percebi isso, fui ver no Morumbi, em 89, já não tinha mais, não colocavam mais. E depois eles nem colocavam mais o 0-0, deixavam simplesmente apagado. Mas eu não sei se em 83 ainda estava, o que significaria que isso aí foi tirado antes do jogo, até pelo horário, 3h52, então foi poucos minutos antes do jogo começar. E mostra o cimentão do Morumbi, numa época que a arquibancada ainda não tinha grade dividindo os setores, né, os que a gente conhece hoje como amarela, azul, laranja e vermelha. Era um outro Morumbi, mas que você sempre o reconhece ali. E tem coisas muito interessantes nessa foto, né? Muito emblemáticas. Primeiro, essa camisa preta aí, as faixas atrás no placar. Olha a importância que tem as faixas atrás para numa foto em 83 elas estarem colocadas lá. E, imaginando as cores dessa camisa, imaginando ela como preta, fica aquela camisa que o Rogério usou em 2005,
também da Reebok, né? Não, é da Topper, né? Da Topper. Que seria muito interessante que São Paulo transformasse num dos uniformes perpétuos de goleiro, porque é muito bonito, é emblemático o goleiro usar tipo uma versão preta da camisa número 1. Por mim, e o São Paulo colocaria duas, aquela camisa que o Rogério usou, a 2, e essa preta aí, a 1, e dependendo do jogo era um ou outro, e a gente já teria um, mas aí ia ser tradicionalista demais. E aí algumas curiosidades, né? Mapping do lado ali, para mostrar que a foto é bem antiga mesmo. Essa já é da minha época, da minha época de acompanhar jogos do São Paulo. E eu acho que a grande graça dessa foto é justamente você perceber a identidade do Morumbi, apesar de eventuais mudanças da década de 80 para cá. Eu lembro quando teve as várias reformas da Copa do Mundo nos estádios que já existiam, e tinha muita confusão, e chegou a ter esse tipo de discussão na rede social, de que você não conseguia identificar que estádio que os jogos estavam acontecendo se você não soubesse previamente onde estava acontecendo o jogo. Então você não sabia diferenciar mais o Maracanã do Mineirão, da Fonte Nova, de qualquer estádio, porque era tudo a mesma coisa. E o Morumbi, seja na época que estava construindo, como a gente passou aqui, década de 80, hoje em dia, em meio à reforma, você consegue identificar muito claramente todos os aspectos e identidades do estádio. E aí você consegue ver a geral do Morumbi também. Sim. Olha, que legal. Ai, e gente, a próxima foto é do aniversariante do dia, né? Opa! Então, eu gosto demais dessa foto. Essa foto é do primeiro jogo da decisão do Paulista de 92, né? São Paulo 4, Palmeiras 2. E você vê, assim, ela óbvio que isso foi sem querer, mas ela é representativa do que foi o Raí nesse jogo. Você precisava de 6 palmeirenses para segurar o Raí. E mesmo assim você não conseguiu, porque ele marcou 3 dos gols daquele jogo. O Cafu deu assistência também, né, nesses 3 gols. E aqui você vê também nessa foto tem 2 futuros São Paulinos, né, o César Sampaio e o Cuca, que viria a ser técnico do São Paulo, nunca jogou no São Paulo, mas viria a ser técnico. E São Paulo, como a gente sabe, ganhou esse jogo, foi para o Japão, ganhou do Barcelona, voltou, ganhou de novo do Palmeiras e foi campeão paulista. Eu estava nessa partida aí. Essa é da recuperada, né, da linha de fundo, uma bola que tá quase saindo assim e volta no cruzamento. E que o Cafu vai atrás dela, toca de cabeça para o lado e o Raí pega meio de voleio. Hoje em dia a gente tem um monte de fotos dessa, e fotos dessa sendo exaltadas, na maioria das vezes com o Messi. Você tem o Messi cercado por 5, 6 adversários ali num círculo, e essas fotos são tratadas de maneira excepcional, porque são, só que essa foto já existia, né, há 20 anos, 30 anos, e com o Raí, e ela não é, naturalmente, acho que naquela época não foi tão valorizada, não foi tão vista, não foi tão divulgada, não sei, mas se você pegar hoje a maneira que tratam fotos assim, com outros jogadores, essa foto hoje ela ganha um peso muito grande, porque ela é muito bacana. Ela tinha que estar Ela é do Silvio Porto, da Placar, e saiu no pôster do São Paulo campeão paulista de 92, que a Placar publicava, aquele pôster independente. E ela é uma das fotos, não é a foto central, obviamente, que é do time posado. Essa era uma das fotos que ilustravam os textos do pôster, que tinha lá as fichas técnicas de todos os jogos e tudo mais. E um dia eu estava fuçando aquele pôster, esses pôsteres eu quase nunca abro, porque não tem tanta informação, mas hoje em dia também que eu tenho a minha planilha, quando eu preciso de alguma outra referência, tem os almanacs, então você não pega o pôster para achar uma ficha técnica de um jogo como, sei lá, eu teria feito 20 anos atrás. E aí eu trombei com essa foto, falei, cara, essa foto é maravilhosa, então na hora eu já coloquei no scanner e escaneei, porque foto fantástica essa aqui. E essa foto podia estar ali na zona mista, né? Que é uma foto emblemática do começo da era Parmalat, né? Então era uma briga ali de gigantes, né? Esse São Paulo e o Palmeiras, havia uma expectativa muito grande quando o Palmeiras estava formando esse time, mas aí pegou uma fase áurea do São Paulo que, cara, foi bem isso, né? Palmeiras, Barcelona, Palmeiras de novo e 2 títulos. E aí, por isso que eu falo quando as pessoas tentam comparar, né, essa trajetória recente do Flamengo com a do São Paulo, era muito diferente, porque
você pegava um mata-mata, né? Quer dizer, o São Paulo jogou 3 decisões praticamente seguidas, assim, né? Contra equipes. E o Raí. Feliz aniversário pro Raí. Tá aí uma boa lembrança. Que foto, Ale, bela foto mesmo. 55 anos, e ele possivelmente é o único jogador a entrar em campo pelo São Paulo para uma partida oficial sendo avô. Então eu até ia puxar o Michael Saigo, eu vi o seu tweet hoje sobre isso, né? Raí, o vovô do Morumbi, a gente chegou a gritar isso. E passando de um São Paulo e Palmeiras em 92 para quase 20 anos depois, né, 19 anos depois, a gente tem essa cena também, essa é muito emblemática. Essa foto certamente não é inédita, essa foto é do UOL Sport, saiu na época, mas não circula tanto assim, e eu guardei várias fotos desse dia que saíram nesse portal, e é lindo, isso é o Brasil, isso é o Brasil numa foto, isso representa o Brasil mais do que futebol e samba. O São Paulo, depois disso, melhorou não sei se drenagem é a palavra certa, mas a drenagem, o escoamento da água das arquibancadas, né, aqueles canos mais longos que eles colocaram depois. Mas você vê que enquanto está caindo essa chuva e conseguiu inundar a arquibancada, olha o gramado. Tudo bem, tem poça, mas pensa na quantidade de chuva que estava tendo naquele dia. Tem cara nadando. Não, mas o gramado, para a quantidade de chuva, o gramado está ótimo. Tanto é que depois rolou o jogo sem grandes problemas. Assim, gramado molhado você sempre tem alguma coisa, mas não com aquela coisa da bola, você dá um toque, a bola para, você passa pela bola. Não, é o sistema de drenagem do Morumbi, mas é muito emblemático. Não, pode falar. Não, eu ia falar que justamente o grande destaque desse jogo era destacar o gramado. Esse jogo ele chegou a ser adiado, se eu não me engano, em alguns minutos para começar, só que pelo nível de chuva que caiu aquele dia, o fato de ter acontecido um jogo, e mais do que isso, ter acontecido um jogo sem maiores problemas, é um negócio impressionante. Lembramos que em 2011, isso já faz quase 10 anos, então não é um sistema de drenagem que a gente tem atualmente, é um negócio que já faz 10 anos, é pré-Copa do Mundo no Brasil, é um negócio assustador, e é o jogo, acho que de um dos gols mais divertidos ou engraçados que já aconteceram, que o São Paulo faz o gol e a luz acaba no segundo seguinte, né, e os palmeirenses, para dar um migué, o Diego Cavalieri, na época, sai correndo pro árbitro, diz que tem que invalidar o gol e não sei o quê, mas o gol foi absolutamente legal. Foi claro. Foi o gol do Fernandinho, e o São Paulo viria a tomar um empate mais tarde. O Rogério chegou a fazer, acho que 2 defesas espetaculares nesse jogo, uma delas no lance do gol e toma o gol no rebote, mas é um jogo muito divertido. Eu estava nesse jogo, acabou por eu ter ganhado o ingresso, eu indo num jogo diferente. Aí ele vai colocar a foto. O negócio pior que foi sem querer. É justamente o negócio, a foto não tá mais na pasta lá. E só uma pergunta, Gabriel. Você chegou a mergulhar, não? Não, eu tava no térreo. Eu não peguei nem chuva, nem poça, nem nada. Então eu ganhei o ingresso aquele dia. Então eu fui pro jogo, vi o gol, e o gol é anulado não, acaba a luz. Realmente 1 segundo depois, a bola toca a rede, marca 2 segundos, a luz apaga. É um negócio muito engraçado. Foi um gol no primeiro tempo, foi um gol do Fernandinho. Foi legal aquele dia. Foi um jogo bom. Infelizmente, o São Paulo acabou não ganhando o jogo, mas dava para você ver já dentro do estádio, para quem foi, essas cenas dos jogadores, dos torcedores pulando, e água, e nego correndo, uns para se cobrir, outros para se molhar mesmo, e vambora. Então tinha tudo isso. E agora essa foto aqui vai dar uma polêmica, né? Porque foi bom, olha, dá o contexto aí, mas foi um dia muito especial, porque essa foto foi de um São Paulo e Vitória em 2016. Então, essa foto é bem recente, então o momento ainda deve estar fresco na memória de muita gente, que o Caleri tinha perdido um dos melhores amigos dele, um cara que jogou bola com ele. Acho que era o melhor amigo dele. Nos campeonatos de base e tudo. E o cara, inclusive, já tinha ido ao Morumbi, provavelmente o Caleri que bancou a viagem dele para São Paulo. E o Caleri chegou a ficar de fora de um jogo quando ele soube da morte minutos antes do jogo começar. O São Paulo até compreendeu a situação, ele pediu para não jogar, não jogou. E aí, no primeiro jogo dele depois, ele foi e marcou esse gol contra o Vitória.
né? A vitória foi nossa por 2-0, e saiu comemorando, mas assim, a expressão dele é uma paixão, assim, aquela coisa da amizade sincera, sabe? Eu consigo pensar de alguns amigos em que eu teria uma reação similar a essa, mas eu, obviamente, nunca vou ter oportunidade de homenageá-los marcando um gol, uma competição importante, e depois mostrar a camisa do cara vestindo a camisa do São Paulo dentro do Morumbi. Eu acho isso aquela coisa, o futebol também feito de relações humanas. E essa é uma das fotos mais humanas que eu conheço que retratam o São Paulo. E o Caleri mostra muito isso. E o que eu acho emblemático nessa foto é que o gol é normalmente um momento de êxtase, de alegria, e aí ele está expressando toda a dor dele em meio ao êxtase, né? É uma coisa, muito emblemática, né? Quer dizer, o cara está usando toda a alegria, a explosão de um gol para fazer essa homenagem, mas você vê assim, tipo, parece que o corpo dele inteiro berra, né? É uma coisa muito diferente, assim. Arrepia, essa foto é realmente muito fantástica. Dá para entender um pouco dessa relação até da torcida com o Caleri, porque teve até esse tempero a mais. Um jogador que teve uma passagem muito, muito legal pelo São Paulo, fez muitos gols, teve uma coisa de um carinho muito grande pela torcida, que sempre fica lembrando dele, mas esse é um momento histórico pro futebol mesmo, assim. É uma homenagem maravilhosa, tá louco. Até pela recência da foto, e por ser um período que acabou tendo um carinho do torcedor, o São Paulo vendo uma fase terrível, surpreende na Libertadores, e um time que acabou gerando alguma identificação com o torcedor enquanto foi avançando na competição internacional, mas você acaba lembrando, né, de alguns fatores desse jogo. O jogo que ele não jogou, se eu não me engano, foi contra o Sport, também seria um jogo no Morumbi. A esse jogo ele vai enfrentar o Vitória, o jogo estava 0-0, o Caleri abre o placar, e a graça, né, o momento mais cômico, uma história cômica em cima desse gol, para descontrair o peso dessa emoção do Caleri, além, lógico, da questão cultural, né, do argentino puxar a camisa para simbolizar, não só a dor, às vezes, que ele sente, mas um negócio muito próprio deles. Às vezes eles puxam a própria camisa do time, é uma maneira muito simbólica. Argentinos e uruguaios comemoram assim com muito mais frequência, mas eu estava vendo esse jogo com o Ale, eu cheguei até a twittar esse caso. O jogo 0-0, a assistência foi do Matheus Reis, o nosso lateral. O São Paulo bate o lateral, o Matheus Reis domina a bola pela linha de fundo não, estava ainda na intermediária, e já estava um desespero, já era de segundo tempo, jogo 0-0, e eu, joga na área, o Ale, não, só tem um jogador lá. Eu falei, dane-se, joga a bola na área. O Matheus Reis joga na área, o Caleri empurra o gol, e eu pego o Ale pelo braço, eu, joga na área a bola. Eu não lembrava que tinha sido nesse jogo, eu lembro do momento, mas não lembrava que tinha sido nesse jogo. Em 2016, você assistia lá com a gente? Eu assistia, eu me mudei para assistir lá oficialmente em 2016, foi o momento da transição, inclusive. Eu cheguei a twittar esse caso depois do jogo. Se você conseguir achar o meu tweet deste dia, ou do dia seguinte, não lembro se você tinha passado da meia-noite, vai ter lá um tweet que eu marquei você e tem o diálogo completo. Caraca, pode colocar outra não, porque já tem a de arquibancada. Quando o Gabriel falou mudei para lá, e mudou o lugar de arquibancada para assistir jogo. Né? Ele não mora no Morumbi, apesar dos boatos. Sim. E falando em torcida, Ale, qual que é o contexto dessa? Essa foto acabou ficando por último, por acaso, porque naquela mudança que a gente fez do roteiro antes do programa... Foi uma única foto vetada que ela apareceu muito rapidamente, porque é uma praga. É o fim do mundo. É questão de... Assim, existem várias outras fotos, a gente já selecionou muitas outras fotos também para compartilhar em outros vídeos similares, mas você vê, a gente já está com quase 40 minutos, talvez até 10 fotos seja demais, talvez a gente tenha aqui os próximos vídeos fazer 5 fotos, por exemplo. Essa foto aqui, ela mostra o que para mim é a festa no estádio de verdade. É o primeiro jogo das finais do Campeonato Paulista de 80, essa foto é da Gazeta Esportiva. A foto anterior, a do Caleri, era do Fernando Santos, do São Paulo Futebol Clube. E essa aqui mostra a entrada do São Paulo em campo. É uma festa assim, incrível. E esse foi o maior jogo, o jogo com o maior público da história do São Paulo. 122 mil pessoas oficialmente,
mas possivelmente esse é o maior jogo, o maior público da história do Morumbi para um jogo de futebol, porque essas 122 mil pessoas foram as que de fato conseguiram entrar com o ingresso passando na catraca, mas entrou gente sem ingresso, entrou gente que tinha ingresso, mas que diante do tumulto passou e não deixou na catraca. Foram botados à venda, se eu não me engano, 156 mil ingressos. Caraca. E esgotaram. Então, os 122 mil que eles conseguiram computar, possivelmente foram muito mais do que isso. Assim, os jornais da época dizem que no mínimo havia 10 mil pessoas a mais do que o público divulgado, mas possivelmente havia muito mais do que isso, considerando os ingressos esgotados, considerando o tumulto que foi para entrar, que o pessoal derrubou catraca, derrubou roleta, derrubou funcionário, derrubou tudo. Foi uma confusão, assim, tipo da coisa até perigosa, você olhando assim para os números de hoje, isso dá 2 Morumbis de hoje, e você pensa que hoje, se você coloca 66 mil pessoas no Morumbi, que nem colocou pela última vez contra o Cruzeiro em 2015, ou com o Atlético Nacional em 2016 também, caramba, é o dobro. Você tem, no mínimo, o dobro de pessoas dentro do Morumbi, e se fica lotado hoje com 66 mil, imagina com 122, 132, 156 mil. É aquilo que o Mauro César falou na live de terça-feira, que você fazer parte de uma multidão como essa, eu não estou aí nessa foto, eu já era nascido, eu tinha meus 4 anos e meio, mas quem não queria estar nessa foto? Quem não queria estar aí vibrando, vendo as bobinas de papel sendo jogadas, fazendo a festa, vendo... Bandeirões ali, dá para perceber. Tanto é que o segundo jogo, o público foi bem menor, mas tem até um motivo para o público ter sido bem menor, é que o pessoal estava guardando dinheiro porque achava que ia ter um terceiro jogo, falava, São Paulo não vai ganhar esse jogo e eliminar o eventual terceiro, podia até ter quarto jogo, se o Santos ganhasse um dos 2 seguintes e o outro terminasse empatado, ainda ia ter um quarto jogo. Então o pessoal queria guardar dinheiro para isso. E não foi na segunda partida, e o São Paulo acabou sendo campeão lá. Ok, foi um público excelente também, mas não foram as 122 mil pagantes, as possíveis 132 mil pessoas ou mais lá dentro. O recorde do Morumbi, quer dizer, a gente nem tem os números, né? Que coisa emblemática, né? Quer dizer, provavelmente nós temos uma contagem menor do que realmente tinha de pessoas. E assim, é muito triste ver como a galera, isso é uma coisa que a gente comentou também na live com o Mauro César, a galera que tá acabando com essa festa. Eu não tô falando da aglomeração ou da quantidade, mas é o bandeirão, é a festa mesmo. Já acabou. Eu ainda tenho esperanças que as coisas voltem. Então vai ter que reviver, porque já acabou. Essa foto, ela representa tudo, e o que está atrás dela também representa, porque o Ale falou que isso foi a entrada em campo do time de São Paulo. Eu duvido que teria uma festa dessa se tivesse a entrada em campo ridícula que nós temos hoje, de jogar, só falta dar a mãozinha para o adversário, aí entra com o juizinho, aí faz o caminhozinho e passa no meio da plaquinha. É um negócio, é completamente ridículo. Isso é uma festa de futebol, isso é uma paixão, isso é uma cultura, isso é absolutamente tudo que pode representar o futebol e o amor pelo futebol. O que a gente tem hoje é tudo proibido, o time entra em campo caminhandinho, não sei o quê, e até hoje você ainda tem um instinto das pessoas baterem palma quando os reservas entram na frente e se encaminham para o banco de reservas, porque é o único momento em que pelo menos o seu time entra em campo sozinho, porque os reservas pelo menos não tem protocolo nenhum, entra a hora que quer, o visitante, né? Pode entrar. Por enquanto, mas então daqui a pouco até isso perde. Então até hoje você tem resquícios do Campeonato Paulista para os reservas. Exato, e até hoje você tem o resquício das pessoas aplaudirem e ter o mínimo de agitação, que não dá 1% do que a gente tem nessa foto, porque pelo menos você identifica que é o seu time entrando, quando os reservas do outro time entra, você vai, você pressiona, e daqui a pouco entra todo mundo lá, e aquele anticlímax absurdo, aquela brochada enorme de você, o time tá entrando em campo, que saco.
É isso, que droga que está acontecendo ali. Grito, você grito, senta, vai, o grito. E você senta, antigamente a entrada em campo era um momento de explosão, era isso aí que nós estamos vendo, e durou muito tempo. Eu, muito mais novo do que essa foto aí, cheguei a pegar o momento em que a entrada em campo era um momento de explosão no estádio. Hoje em dia, a entrada em campo, tá entrando em campo, bom, então, e aí, como é que estão as coisas? Você senta, Mas você não aí você pegou vai bandeira, conversando. né? Bandeira com mastro. Não, só na despedida do Rogério. Isso também isso destruíram antes de eu poder acompanhar. Naquele jogo da foto de São Paulo e Palmeiras, na época acho que o Palmeiras tinha o maior bandeirão, mas o São Paulo fez os 4 gols e tinha bandeirão para todo lado. Era uma festa tremenda. E uma das coisas que a gente falou quando saiu do estádio, né? Todo mundo saindo ali, o torcedor São Paulino provocando, falou: e agora? Vamos fazer o quê com o maior bandeirão, né? Porque era um orgulho, na época tinha essa coisa. Tipo, aliás, quando havia o estádio era praticamente tomado pelas duas torcidas, não tinha uma divisão que diminuísse tanto. Hoje mas naquela época não tinha, enfim, você via que você tinha que se esforçar para suplantar os gritos, então isso incentivava as pessoas a gritarem mais, a fazerem mais festa. Às vezes uma torcida fazia festa, a outra, tipo, havia um reconhecimento da festa do seu adversário fazendo aquela torcida, mas aí você queria superá-lo logo em seguida, dar o troco e gritar. Era outra coisa, isso existia até com o visitante reduzido. Isso existia até com o visitante reduzido. A torcida visitante começa a cantar, começa a se fazer ouvir no estádio, e aí quando o mandante vaia, e aí você tá no visitante, você fala, vocês estão vaiando é porque estão escutando. E aí o papel do mandante é ter que cantar por cima, e aí isso é maravilhoso. Aí a gente tem até hoje, aí vem Pavinho Negro, que nunca tentou se aprofundar no assunto, falar, que legal, torcida única, muito bom, agora eu posso ir para o estádio, torcida única, e enfim, fica com essa cortina de fumaça, que as pessoas infelizmente aceitam. A história desse jogo da foto, esse São Paulo 1, Santos 0, o gol do Serginho, ela tá também nos jogos do sãopaulo.com.br, que conta justamente essa história do público, de quantos foram, por que ninguém sabe quantas pessoas estavam nesse... Coloca na descrição também. Então, olha, isso que eu ia falar, passa por gentileza depois na ordem a descrição das fotos e os 2 links, tá? Daquelas 2 histórias que a gente deixou aí, a gente deixa na descrição para quem quiser se aprofundar, a gente deixa aí a descrição da origem das fotos e os 2 textos do Ale. É isso? A gente já estourou aí, já estamos nos acréscimos, mas acho que foi um vídeo muito legal. De repente, próximo a gente faz com 5 fotos, acho que já é o suficiente, sempre trazendo um pouco de resgate do São Paulo, que é a história, não apenas do clube, mas é a história do futebol. E coisas que a gente precisa resgatar, principalmente esse momento aí de pandemia que a gente está vivendo, talvez seja momento para resgatar coisas, para olhar para o passado e trazer de volta um pouco dessa festa, quando isso for permitido e seguro. Enfim, eu vou encerrando aqui, um abração para todo mundo e vamos São Paulo! Vamos São Paulo!